Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez reunidos para compartilhar a palavra de Deus, para adorar ao Senhor, para dar a Ele louvor, prestar cultos a Ele. Quero ler um texto do livro de Salmos, Salmos 91. Sei que é um salmo bem conhecido, muitas pessoas têm quadros em sua casa, abrem a sua Bíblia nesse salmo, e é um salmo que fala de segurança. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Sei que esse texto ele é muito usado porque muitas pessoas acreditam no poder, na fórmula que existe aqui, mas ele tem um segredo já no versículo 1. Ele diz: aquele que habita, aquele que está escondido, aquele que está guardado no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Eu e você estamos na sombra do Todo-Poderoso, no esconderijo do Altíssimo, e nenhum mal nos alcançará. Nenhuma praga nos tocará, nenhuma peste nos assolará, porque nós temos feito do Senhor o nosso refúgio, nós temos feito do Senhor o nosso protetor, aquele que nos guarda e que nos livra em todo o tempo. Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite, pedindo ao Espírito Santo de Deus que visite a nossa casa, que visite as nossas vidas, que fale conosco através da sua palavra. Eu sei que Ele tem uma palavra para o nosso coração nesse dia, Ele tem algo para ministrar sobre nós nesse dia, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, louvamos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Agradecemos o Senhor pelas Suas promessas tão maravilhosas. Deus, se as pessoas soubessem quantas promessas preciosas a Tua palavra contém, elas estariam tão mais confiantes, elas estariam tão mais seguras, porque o Senhor nos promete, Senhor, a Tua proteção, a Tua mão poderosa estendida sobre nós. Nós confiamos nessa palavra, nós tomamos posse dessa palavra, Deus. E nessa noite nós queremos, Senhor Jesus, nos mostrar confiantes e seguros em Ti. Queremos Te adorar por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará ainda em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar que nós somos casa do Senhor, nós somos a morada do Altíssimo, Ele vive em nós, Ele vive em nós, Ele vive na nossa casa, Ele vive dentro do nosso coração, Ele vive na nossa alma. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus sobre a tua vida nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Te damos total liberdade, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui,
Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas e lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas e de lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, e ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, e ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas e lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Mude as coisas de lugar. Muda tudo que está errado em nossa vida, tudo que não te agrada, tudo aquilo que não vem do Senhor. Tira de nós tudo aquilo que de alguma forma nos afasta da tua vontade, do teu plano, do teu propósito para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos a tua presença em nós. Nós estamos aqui sedentos pela tua presença, Espírito Santo de Deus. Incendeia as nossas vidas, assim como o Senhor fez em Atos, capítulo 2, quando aquele povo reunido, esperando algo poderoso da tua parte, recebeu o teu Espírito. E da mesma forma, sejamos cheios do teu Espírito, cheios da tua presença, em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu
Glória a Deus. Glória a Deus. Quero ler com vocês, queridos, para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus, o livro de Mateus, capítulo 3, verso 8. Também acredito que é um texto conhecido, né? O capítulo 3 de Mateus fala de João Batista, um profeta que abriu o caminho, preparou o caminho para o Messias. E o versículo 8, capítulo 3, diz assim: deem fruto que mostra arrependimento. Vou ler de novo. Deem fruto que mostre arrependimento. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e nessa noite, Senhor, nesse momento em que esse irmão está assistindo essa mensagem, eu te peço que o Teu Espírito Santo fale a cada um. Deus, se existe algo que nos aproxima do Senhor, é o arrependimento. A Tua palavra nos diz que o Senhor não despreza um coração contrito, o Senhor não despreza um coração arrependido. O Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas nós precisamos ter uma vida que dê frutos de arrependimento. E nessa noite nós queremos falar um pouco sobre arrependimento. E queremos te pedir que o Teu Espírito Santo nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que possamos, Senhor, ter uma vida agradável diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala por muitas vezes de frutos. A Bíblia compara a vida cristã, né, o Espírito, as coisas que nós temos no Espírito, as qualidades do Espírito como fruto do Espírito. A Bíblia fala sobre se arrepender como ter um fruto de arrependimento. Fala da árvore, fala de Jesus como uma árvore, né, a videira verdadeira. Árvores que dão suprimento. Fala de nós como se fizéssemos parte de uma árvore que precisa dar frutos. Então, assim, a Bíblia fala de fruto, mostrando uma linguagem mais fácil de nós entendermos, mais simples. E nesse texto fala sobre produzir frutos de arrependimento. Todos já conhecem, né? Eu acredito que já ouviram falar de João Batista, de um profeta que preparou o caminho do Messias. Um profeta que não tinha uma palavra muito agradável aos ouvidos de alguns, porque não eram palavras de promessas. Ele não foi um profeta que prometeu prosperidade, ele não foi um profeta que passou a mão na cabeça das pessoas dizendo que estava tudo certo, mas ele apontava o caminho para o Messias. E quando a gente vai ler a história desse homem, a gente vai ver que ele insistia em convidar o povo a se arrepender. Ele insistia que o povo precisava ter um coração arrependido para que quando eles estivessem um encontro real com o Messias, eles pudessem ter uma nova vida através do Messias. Talvez o povo já estivesse tão acostumado com a lei dos profetas, com aquilo que eles tinham que fazer, com a lei de Moisés, né, sobre regras. Eles estavam tão acostumados a ter uma vida cristã cercada de regras, mas já tinham esquecido que para receber algo da parte de Deus ou para agradar a Deus, não basta cumprir regras, não basta ter uma vida religiosa, mas é necessário ter um coração arrependido. E hoje nós temos visto um evangelho bastante divulgado e conhecido. Hoje eu estava andando no centro, precisei ir ao médico e no meio da rua tinha um rapaz tocando um violão e cantando um hino de forma maravilhosa. Né? E eu fui e voltei por aquela rua e ele continuava no mesmo local, tocando um hino, sorrindo para as pessoas que passavam, de alguma forma anunciando Jesus. E eu passei e pensei, todos que estão passando por aqui estão tendo chance de ouvir falar de Jesus de alguma forma. Todos que passam por essa rua, e muitas pessoas passam, né? Nesse período nem tanto, mas normalmente passam muitas pessoas por ali, então elas estão ouvindo falar de Jesus. Você liga a televisão, você ouve pregações, você liga o YouTube, você vai abrir o teu Facebook, alguém está compartilhando uma mensagem, no Instagram, em todo lugar alguém está compartilhando uma palavra. Então nós estamos sendo alimentados, ouvindo a palavra de Deus constantemente. Mas João Batista ele estava querendo mostrar para o povo que não bastava conhecer o Messias, que não bastava conhecer a palavra de salvação, que não bastava saber as leis, mas era necessário ter arrependimento. E aqui ele diz de frutos de arrependimento. O que a palavra arrependimento quer dizer, irmãos? Primeira coisa que eu preciso entender, o que significa me arrepender.
Às vezes a gente diz assim, me arrependi de ter comprado tal coisa, comprei na afobação, me arrependi de ter comido demais, me arrependi de ter falado algumas coisas. E muitas vezes nós usamos a palavra arrepender-se como para explicar algo que a gente fez sem pensar. A gente usa a palavra arrependimento para demonstrar que não pensou antes de agir. Comi demais, não devia ter comido, agora estou com dor de barriga, estou arrependida. Né? Mas o arrependimento, ele vai muito além disso. Ele não é simplesmente uma dor na consciência, não é simplesmente um peso por ter feito algo que não deveria fazer, sem pensar, sem meditar. Arrependimento significa mudança de atitude, mudança de postura. Arrependimento na palavra de Deus quer dizer, eu estou num caminho e a partir do momento que eu me arrependo, eu paro de seguir aquele caminho. Eu estou praticando algumas coisas, estou tomando algumas atitudes, estou fazendo algumas coisas. Quando eu me arrependo, quando eu entendo que aquilo não agrada a Deus, eu paro de fazer. Então hoje nós temos que começar a entender, irmãos, que para ter uma vida agradável diante de Deus, nós precisamos ter um coração arrependido. Nós temos o hábito de julgar os nossos pecados ou os pecados de outros pelo tamanho do pecado. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver homens que foram chamados de pessoas segundo o coração de Deus, que foram chamados de amigos de Deus, que foram chamados de servos do Deus Altíssimo, filhos de Deus, mas que cometeram grandes pecados. Se você for ver a história de grandes homens de Deus, como Abraão, como Davi, né, e tantos outros, eles cometeram falhas, e talvez falhas maiores do que eu já cometi, maiores do que você já cometeu. Porém, quando a palavra de Deus fala deles como homens que agradam a Deus, não está falando das falhas deles, mas está falando do arrependimento que eles tiveram diante dessas situações. Quando eu vejo a história de Davi, eu vejo um homem que pecou e entristeceu o coração de Deus. Um homem que feriu princípios, que feriu valores, que fez coisas que deixaram Deus triste e irado também. Porém, eu vejo um homem que se arrependeu profundamente pelo que fez. E quando você vai ler os Salmos, você vai ver um homem que diz assim, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, dizendo, eu não quero mais pecar, a minha alma se entristece pelo meu pecado. Davi, em um dos salmos, ele diz assim, Senhor, não deixa a minha alma descer à sepultura. Eu estou tão angustiado que eu estou sentindo que eu vou morrer de tristeza pelo meu pecado. Isso é arrependimento, irmãos. Uma das características do arrependimento é a tristeza. Quando nós sentimos tristeza por aquilo que fazemos, quando nós sentimos peso por algo que praticamos, e isso nos entristece, nos faz pensar, puxa, eu não devia ter feito, eu magoei a Deus, eu feri a Deus. Existe um arrependimento genuíno no nosso coração. Se você tem falado coisas, se você tem feito coisas, e depois que fez, aquilo não te traz sentimento nenhum, aquilo não te traz dor nenhuma, peso nenhum, provavelmente você está deixando de ter um coração arrependido. Todas as vezes que a gente faz coisas que a gente sabe que não são da vontade de Deus e não liga, todo mundo faz. Sabe aquele negócio de justificar? Ao contrário de Davi e Saul, quando ele errava, a Bíblia mostra que ele justificava. Eu fiz porque alguém deixou de fazer a sua parte. Sabe aquele negócio de justificar? Quando eu me iro, eu mirei porque fulano me provocou. Eu mirei porque fulano pisou na bola comigo, não cumpriu a parte dele. Justificativas. Eu menti porque eu precisava me defender. Eu menti porque a situação pedia, senão eu ia sair no prejuízo. Justificativa de pecado, irmãos, não é arrependimento. Arrependimento, como diz o dicionário, é mudança de atitude. Se eu errei e eu me arrependo, eu preciso mudar de atitude. Deus é bom, irmãos. Deus é um Deus que perdoa. E às vezes a gente fala assim, meu Deus, aquela pessoa fez coisas tão sérias e agora está servindo a Deus como se nada tivesse acontecido. Se aquela pessoa que nós conhecemos fez coisas terríveis, porém se arrependeu, Deus é tão bom que Deus perdoa os seus pecados. E mais ainda, Deus lança no mar do esquecimento tudo que a pessoa fez. Ele vira a página, ele limpa os pecados daquele que pecou como se nunca tivesse acontecido.
Porém, Deus não perdoa pecados no quais não existe o arrependimento. Por isso que João Batista está dizendo, dê frutos de arrependimento. Quando você fizer algo errado, demonstre arrependimento. E o que a gente entende por essa questão dos frutos, irmãos? Aquilo que se vê. A palavra de Deus diz assim, que a árvore se conhece pelos frutos. Quando eu passo numa árvore, eu sei que tipo de árvore é aquela pelo fruto que ela tem. Eu não conheço a árvore pelo tamanho do tronco, pelos caules, né? Pelo caule dela, pelas folhas dela. Eu conheço a árvore pelo fruto. Quando eu vejo um pé de maçã, eu sei que é porque eu vejo a maçã. E é isso que João Batista está querendo dizer. Dê fruto de arrependimento. Você é pecador? Todos somos. Somos pecadores. Porém, se eu tenho um coração disposto a me arrepender, eu preciso demonstrar isso através de frutos. Eu preciso demonstrar que eu vou deixar de praticar aquilo que eu fiz, aquilo que é errado. Quando eu me entristeço, irmãos, pelo meu pecado, eu estou demonstrando, eu não fico feliz em pecar. Eu não fico feliz em fazer algo que deixa o meu Deus triste. Então eu preciso demonstrar tristeza. Não preciso expor, né, para todo mundo a minha tristeza, mas dentro de mim o pecado precisa gerar tristeza. Eu queria que nessa noite você examinasse você mesmo. Eu sei que peco, e você sabe que você peca também. Mas quando você peca, você se entristece pelo teu pecado? Ou você vai deitar e pensa assim, não dá nada. Não dá nada, todo mundo faz. Todo mundo já tem gente que faz coisa pior do que eu. Conheço pessoas que fizeram coisas piores do que eu. Irmãos, se não existe tristeza no teu coração pelo teu pecado, provavelmente você já está com a sua mente cauterizada para aquele pecado. Provavelmente você já se acostumou com esse pecado. E isso é muito perigoso. Por isso muitas pessoas servem a Deus por anos, praticando as mesmas coisas, falhando nas mesmas coisas, errando e não ligando para o erro, ignorando aquele erro, camuflando aquele erro. Nós temos o mau hábito de colocar panos quentes naquilo que a gente faz. Ou jogar um tapete e dizer assim, vamos fazer de conta que não aconteceu. E isso não traz mudança em nossa vida e não traz perdão para os nossos pecados. A gente ouve falar, irmãos, e é um dos assuntos que mais gera polêmica quando eu dou aula na Emita, sobre o pecado sem perdão. Né? A gente já ouviu todas as vezes falar que tem um pecado que não tem perdão. E tem gente que começa a tentar adivinhar que pecado que não tem perdão. Será que é matar? Será que é roubar? Será que é fazer algo ilícito, algo muito terrível? E se a gente for ver, não é nada disso. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor perdoa. E nós vemos muitas histórias de prostitutas que foram perdoadas por Jesus. Nós vemos assassinos que foram perdoados por Jesus. Ladrões que foram perdoados por Jesus. Então isso quer dizer que esses pecados têm perdão. Talvez você acuse algumas pessoas ou tenha no teu coração alguém como um pecador sem chance de arrependimento. Mas existe chance de arrependimento para aquele que se arrepende. O pecado que não tem perdão é aquele pecado que não foi confessado. Aquele pecado que não existe um arrependimento para ele. E esse pecado, irmãos, pode ser menor do que você julga. Talvez você tenha um pecado que você já guardou ele tão camufladinho que já ninguém nem percebe. Já é tão teu, faz tão parte da tua personalidade, do teu dia a dia, que você já não liga mais para ele. Ele está ali, mas não está mais te incomodando. Não incomoda ninguém, aparentemente. Mas se o pecado não é confessado, ele não é perdoado. E o pecado que não é perdoado, como que vai ter acesso a Deus? Como que nós vamos chegar a Deus sem perdão? Nós precisamos do perdão para chegar até Ele. Então, se existe um pecado em você, se existe um pecado na tua vida que não traz arrependimento, que não traz tristeza no teu coração, que não te traz nenhum tipo de sentimento contrário, talvez esse pecado te leve para o inferno. Talvez esse pecado te impeça de entrar no céu. Talvez esse pecado seja muito menor do que das pessoas que você julga tão pecadores. Mas essas pessoas, se se arrependerem verdadeiramente, terão perdão. E se eu não me arrepender do meu pecado, eu não terei perdão. Eu preciso me arrepender. E o que é se arrepender, irmãos? Não é simplesmente ter medo de que Deus venha me punir. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, eu quero que você pense nisso. Se é algo que você deseja muito fazer, ou algo que você até faz de vez em quando, jamais fosse descoberto, você continuaria fazendo? Se é algo que você tem muita vontade,
né, um desejo que você sabe que não é bom, mas que você tem muita vontade, pudesse ser feito sem ninguém descobrir, sem que o teu cônjuge soubesse, sem que teus pais soubessem, teus pastores, você faria? Por que a gente não peca em algumas situações, irmãos? Por que a gente não faz algumas coisas? Será que é por amor a Deus? Ou será que é por medo de ser descoberto? Puxa, aqui pode ter uma câmera, alguém pode ver, pode faltar e a pessoa vai descobrir depois. Qual é a motivação do teu coração para evitar alguns pecados? Medo ou amor? Medo ou temor? Existe uma grande diferença entre eu não pecar por medo e não pecar por amor. Quando eu não peco por medo, irmãos, eu demonstro que o meu relacionamento com Deus é muito superficial. Eu tenho medo do julgamento dele, eu tenho medo do castigo dele, mas esse medo, em algum momento, ele vai falhar. Porque talvez o meu prazer por aquela situação seja maior do que esse medo. Sabe aquele negócio de se arriscar? Tem pessoas que se arriscam. Talvez ninguém descubra, eu vou fazer muito bem. Vou esconder muito bem, ninguém vai descobrir, eu vou apagar todas as provas, eu vou fazer de um jeito que ninguém vai ver. Então o medo, ele acaba sendo pouco ou pequeno diante da minha vontade, do meu prazer de fazer aquilo. Porém, se eu deixo o meu pecado, se eu vou esquecendo, vou deixando de lado os meus prazeres, os meus pecados carnais, por amor a Deus, eu vou conseguir a cada dia ter uma vida de mais proximidade com Jesus. Uma vida de santidade, uma vida de quando eu erro, o arrependimento já vem. Porque o Espírito Santo, ele age tão claramente numa vida de santidade, irmãos, que uma pessoa que busca a santidade, ela peca em alguns momentos. Mas junto com o pecado já vem o arrependimento. Porque o coração dela se recusa a guardar aquele pecado. O coração dela se recusa a passar uma noite, a passar um dia, a camuflar aquele pecado, porque o coração dela é totalmente cheio de Deus. Por isso o arrependimento, irmãos, ele precisa caminhar junto conosco o tempo todo. Pecou, se arrepende. Pecou, pede perdão. Pecou, não volta a fazer a mesma coisa. Se você sabe que algo te faz pecar, fuja disso. Não passe mais por aquela situação. Não passe mais por aquele negócio, por esse momento que vai te levar ao pecado. Se alguém te faz pecar, se afaste. Até você poder ter força para chegar perto daquela pessoa e não pecar novamente. Se alguma programação te faz pecar, não vá mais assistir. Fuja desse pecado, porque o pecado que não tem arrependimento, irmãos, ele se transforma em remorso. Tem pessoas que choram pelos seus pecados. A gente vê muito isso acontecendo na igreja. Dia de Santa Ceia, para muitas pessoas, é um dia de choro pelos pecados, mas não é um choro de arrependimento, um choro de remorso. Quando eu falo que Jesus morreu por mim, quando eu vejo um vídeo da paixão de Cristo, vejo Cristo sendo torturado, aquilo me causa um peso porque eu sei que estou pecando. E isso me traz um sentimento de dor pelo sofrimento de Jesus. Mas no dia seguinte, eu esqueço o seu sofrimento e eu faço as mesmas coisas. Isso não é arrependimento, irmãos. Isso é remorso. Isso é saber que sou pecador, saber que tenho um defeito, que tenho um problema, porém não quero deixar, porque o meu prazer é mais importante do que o meu relacionamento com Deus. A palavra de Deus cita pessoas que sofreram de remorso e outras que se arrependeram. E a diferença não está no pecado de cada um. Quando você pega a história de Judas e de Pedro, você vai ver dois homens que cometeram o mesmo pecado. Os dois traíram Jesus. Foram traições diferentes, não importa se uma traição foi movida por dinheiro e a outra por medo, mas os dois traíram o mestre. Os dois negaram o relacionamento com o mestre. Porém, um deles, quando viu o que tinha feito, sentiu remorso, sentiu desespero e se matou. E o outro se arrependeu profundamente. Quando você vai ver a história de Pedro, um homem que tinha tanto medo de ser descoberto como discípulo de Jesus, agora sai anunciando: eu sou discípulo de Jesus. Eu quero morrer por esse Jesus. Tanto que a história conta que ele morreu como seu mestre. Morreu de forma muito semelhante ao seu mestre, porque ele entendeu o que ele tinha feito. E ele se arrependeu profundamente. O arrependimento, irmãos, faz com que a gente queira mudar a situação. Se eu mentia, eu não quero mais mentir.
eu me converti, eu não posso mais mentir. Se eu defraudava, se eu tirava proveito das pessoas, eu não posso mais tirar. Isso fazia parte da minha índole, mas não pode fazer mais. Eu tenho dificuldade com isso, então eu tenho que lutar contra isso. Lute contra tudo que te afasta de Deus. Fruto de arrependimento, irmãos. Os frutos de arrependimento, elas estão muito ligados às minhas atitudes. Se você fez algo que desagradou o coração de Deus, mas que envolve outras pessoas, não adianta só chorar no culto de ceia, não adianta só pedir perdão a Deus. Eu preciso me retratar. Se o meu mal atingiu outras pessoas, o que é um fruto de arrependimento quando eu prejudico alguém? É pedir perdão para essa pessoa. Quando a gente vai ver a história, esses dias o pastor pregou sobre Zaqueu. Quando Zaqueu se converteu, ele não simplesmente falou, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Ele disse assim, eu sei qual é o meu pecado. Zaqueu deu um nome para o pecado dele. Eu defraudei pessoas. E como que eu vou consertar isso? Eu vou restituir essas pessoas. Quando eu me converto e me arrependo dos meus pecados, eu conserto aquilo que eu fiz de errado. Eu sei qual é o meu pecado. Eu sei qual é o meu defeito. Então eu vou consertar. Isso é arrependimento, irmãos. Isso é fruto de arrependimento. É voltar aonde você caiu e consertar. É pedir perdão para quem você feriu. É devolver para quem você roubou, para quem você lesou. Isso é fruto de arrependimento. Se eu me converti, eu preciso demonstrar bondade. Eu preciso demonstrar honestidade. Eu preciso demonstrar gratidão, humanidade às pessoas. Eu preciso consertar o que eu fiz, irmãos. Eu sei que todos nós, em algum momento, ferimos pessoas. Em algum momento, nós prejudicamos alguém, propositalmente ou sem querer. Mas se eu sou uma pessoa com o coração arrependido, se eu sou uma pessoa que entendeu o preço que foi pago por mim, e eu quero ter acesso a Jesus Cristo, eu preciso me arrepender. Eu não posso apagar os erros do meu passado. Eu não posso, infelizmente. Se nós formos pensar quantos de nós pecaram e fizeram coisas que se envergonham, que trazem um certo peso, a gente não pode apagar isso, mas nós podemos mostrar fruto de arrependimento. Podemos mostrar com as nossas atitudes que não somos mais aquelas pessoas que faziam aquelas coisas tão erradas. Não somos mais aquelas pessoas que faziam coisas tão irracionais. Nós mudamos. As pessoas só vão entender e acreditar na transformação de Cristo na sua vida quando ela ver a mudança na sua vida. Não é pelas suas palavras, não é pela tua camiseta escrito eu sou cristão, pelo adesivo no teu carro dizendo eu sou de Jesus. Nada disso vai demonstrar que você é um cristão genuíno. Suas atitudes vão revelar se houve mudança na sua vida, se houve arrependimento. E nessa noite eu quero convidar você para um tempo de oração e para você examinar o teu coração. O que tem te afastado do Senhor? O que tem feito você pecar contra Deus? O que tem ferido o coração de Deus? Irmãos, quando nós amamos alguém, tudo que a gente não quer é ver essa pessoa triste com a gente. Quem ama não quer ferir a pessoa amada. Quem ama quer agradar. E nós dizemos tanto que amamos a Deus. E se nós o amamos de verdade, nós precisamos alegrar o seu coração. Nós não podemos ferir a Deus com o nosso pecado. O nosso pecado nos afasta do Senhor. O nosso pecado, ele tira a presença do Espírito Santo, ele apaga a presença do Espírito Santo em nós. E ele faz com que Deus se entristeça conosco. O desejo do meu coração é que você não queira pecar. Não porque o pastor pode descobrir, não porque o teu cônjuge pode descobrir, não porque o teu patrão pode descobrir, mas porque você ama tanto a Deus, que saber que isso entristece o coração de Deus já é motivo suficiente para você não querer fazer. Não interessa o quanto você quer, não interessa o quanto a tua carne deseja, não interessa o quanto isso te deixa feliz por um momento, mas isso não agrada a Deus, então isso é motivo suficiente para você não querer esse pecado, para você se arrepender diante do Senhor, para você quebrantar o teu coração e começar a produzir frutos de arrependimento. Mostre que você se arrependeu. Mostre que você mudou, que você é outra pessoa. E as pessoas verão e vão querer esse Cristo que vive em você. Um Cristo que traz mudança, que traz transformação. Que quando chega, nada mais é igual. O meu jeito de falar não pode ser mais o mesmo. O meu jeito de me vestir não pode mais ser o mesmo. O meu jeito de agir com as pessoas não pode mais ser o mesmo. Porque Cristo causa mudança, ele traz transformação na nossa vida. Quando o arrependimento chega, irmãos, eu não posso mais agir da mesma maneira. Eu preciso ser transformado. Amém?
Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada irmão nessa noite. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja na casa de cada um deles. Eu sei que esse é um dos papéis do Teu Espírito Santo, é trazer arrependimento, é trazer à memória aquilo que os Teus filhos fizeram e que não é agradável diante do Senhor. Traz, Senhor, traz à tona. Se for preciso, Senhor, traz à tona, Senhor, aquilo que está errado, aquilo que precisa ser tratado. Algumas feridas, Senhor, elas precisam ser abertas para depois serem curadas. Algumas coisas precisam vir à tona, alguns pecados às vezes precisam vir à tona, Senhor, para que eles sejam sarados. Eu te peço que nessa noite o Teu Espírito Santo trabalhe curando, restaurando e transformando a cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja abençoado e tenha um tempo com Deus nessa noite, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mais doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Deus abençoe.